Graça e paz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pastor Fábio Alves, toda honra, toda glória seja dadas ao Senhor. Amém? Jesus te ama. Vamos ler uma palavra para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. A você, meu amado, você, minha amada, que precisa ouvir uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? É o alimento. O nosso corpo, ele se alimenta do alimento natural, cotidiano, que recebemos todos os dias, o pão nosso de cada dia. Amém? Mas o nosso espírito também precisa de um alimento. E o alimento que precisamos é esse aqui, a palavra do Senhor. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós vamos ler aqui uma passagem sobre o coração sincero. Pastor, o que é um coração sincero? É um coração que se abre, é um coração compungido, é um coração que se derrama perante o Senhor. Amém? Muitas são as pessoas que não são abençoadas porque não são sinceras perante Deus. Amém? Sentem vergonha de confessar os seus pecados, de falar para Deus os seus desejos, as suas tentações. Tudo isso Deus já sabe. O que se passa com você? Às vezes temos cisma de falar com Deus. Temos vergonha de falar com Deus o que estamos passando, se estamos sendo tentados, ou passando alguma luta, ou algo que a gente não consegue largar. E muitas das vezes, eu mesmo, no começo da minha conversão, quantas e quantas vezes eu fiz votos a Deus, falando: a partir de hoje, eu não faço mais isso, não faço mais aquilo, e tornava a fazer. Amém? Mas quando eu aprendi que temos que ser sinceros perante Deus. Não, por quê? Meu amado, minha amada, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu interior. O que você vai pensar, Deus ele já sabe, antes de você pensar. O que você vai falar, Deus já sabe o que você vai falar. Então de nada adianta você não, como diz o ditado popular aí fora, jogar limpo diante de Deus. Amém? Para que você venha a ser abençoado, é preciso que haja uma sinceridade dentro de você. Para que o Espírito Santo possa trabalhar dentro do seu interior. Amém? Amém, meu amado e minha amada? Mas é preciso ser sincero. Esteja você passando o que você estiver passando. Se você quer a ajuda do Senhor, seja sincero. Fala a verdade para Deus. Amém? Fala: pastor, eu não consigo parar de fumar, de beber, eu tenho amante, e assim por diante. Meu amado, minha amada, é melhor você falar com Deus. Você não consegue largar o seu pecado, você não consegue tirar a mágoa do seu coração que te impede de ver as bênçãos do Senhor na sua vida. Rasgue o seu coração. Amém? Fale com Ele aonde você estiver. Pastor, mas eu tenho que falar só na igreja? Não. A igreja, claro, é primordial para que você venha ter um encontro com o Senhor, porque lá é um lugar propício. Deixe-me te dar um exemplo. É como se fosse um braseiro, uma churrasqueira, vamos pôr assim. Ali tem as brasas. Se você tirar uma brasa daquele meio ali, ela não vai se apagar na hora, mas ela gradativamente ela vai se apagar. Amém? Então, seja sincero perante o Senhor. Você vai ver que tudo vai ser diferente, que Ele vai passar a atuar na sua vida. É melhor você falar: Senhor, eu estou com vontade de pecar, estou sendo tentado por aquilo, ou por algo, ou por alguma coisa, e pedir ajuda para Ele, do que você ficar: eu tô assim, eu tô assado, não vou fazer mais. A sua carne, o seu desejo está aguçando. Amém? Então vá
em oração, em jejum perante o Senhor, que Ele vai te ajudar. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus querido e meu Pai amado, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu vou ler aqui uma palavra e peço a Ti a Tua orientação. Peço, Pai, que o Senhor venha colocar os Teus anjos aqui, Pai, do meu lado, e que o Teu Espírito Santo, Pai, meu Deus, esteja dentro de mim, me ensinando, me impulsionando, agindo na minha vida, para que eu não possa dar esta palavra na carne, mas que o Teu Espírito venha falar, Pai. Eu repreendo todo o mal, eu quebro todas as barreiras, Pai. Eu mando embora toda ação de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22. De Hebreus 10, 22. Vamos ler um pouquinho antes, no versículo 19. Diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Olha só, vamos ler novamente aqui, Hebreus 10, 19. Tende, pois, irmãos, ousadia, né? Coragem, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amém? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, pela sua morte na cruz, Jesus abriu um novo caminho que nos leva ao santuário, aos céus em oração. Antigamente, nós não tínhamos esse acesso. Nós tínhamos que ir até um sacerdote para que o sacerdote oferecesse uma oblação, uma oferta, um sacrifício pelo nosso pecado. Jesus, Ele foi o sacrifício perfeito. Amém? Na cruz do Calvário, Ele pagou o preço, a cédula do pecado que existia com o ser humano, a dívida do pecado que nós herdamos de Adão e Eva. Amém? Havia uma dívida. O ser humano, ele tinha uma espécie de inimizade com Deus, uma separação. Deus, sendo santo, justo, não tinha como ter comunhão com o homem devido ao pecado. Mas Deus sempre procurou uma forma de ter uma comunhão com o homem, perdida no paraíso, quando Adão e Eva pecaram contra Deus. Amém? Havia sacerdotes que, quando o homem pecava, ele tinha que oferecer um sacrifício. E animais pagavam o preço do nosso pecado, porque eram mortos ali, sacrificados em nosso lugar. É por isso que Jesus, quando ele chegou no Rio Jordão, João Batista estava batizando nas águas. E quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Por isso que fala aqui, Hebreus 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem, ousadias, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha só. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O sangue que me perdoa, o sangue que te perdoa, o sangue que lavou, que lava os seus pecados. Amém? Não importa, meu amado, minha amada, qual o pecado que você cometeu, o que você está cometendo agora. Jesus te chama, te perdoa. Ele mesmo disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus, Ele é o médico dos médicos. Talvez, meu amado, minha amada, você está com o coração triste, ferido. Você está vivendo um pecado. Você se tornou escravo do pecado. Você não consegue largar. Ou é um vício, uma prostituição, algo, ou às vezes algo que você acha que é tão pequeno,
e às vezes está te afundando, te distanciando do Pai. Jesus é o novo caminho. Olha só aqui, ó. 20, Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. O caminho novo é Jesus. Amém? Torno a dizer, quando Ele morreu na cruz, Ele pagou o preço do meu, do seu pecado. E abriu um novo caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Está escrito aqui na palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Olha aqui, ó. Versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha só, meu amado, minha amada, que palavra gloriosa. E tendo, olha aqui, ó. Hebreus 10, 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Pastor, qual é esse grande sacerdote? Jesus. Amém? Ele é o sacerdote do sacerdote. Com o único sacrifício, Ele pagou o preço do seu pecado. Não é preciso mais eu pegar um animal e matá-lo devido ao meu pecado. Eu posso, eu mesmo, diante de Deus, em nome de Jesus, falar, Pai, em nome de Jesus, me ouve. Ele vai te ouvir. Porque quando Ele olha para mim, que Ele olha para você, Ele não vê mais o pecado. Amém? Ele vê o sangue do Senhor Jesus, do Filho dele, derramado sobre mim, derramado sobre você. É por isso que diz a Bíblia, justificados sois mediante a fé, temos paz com Deus. Porque havia, meu amado, minha amada, uma inimizade entre o homem e Deus. E através de Jesus, fizemos uma reconciliação com o Pai. Amém? Então podemos chegar até o Pai e falar com Ele. Em nome de Jesus. Quando falamos em nome de Jesus, o Pai olha e vê a justificação do seu Filho, do sacrifício de Jesus em você, em mim e em você. Amém? Olha só, versículo 20, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé. Olha só, vamos ler novamente aqui, ó. Versículo 22 do capítulo 10 de Hebreus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Olha só, cheguemos com verdadeiro coração. É o que eu disse quando agora. Jogue limpo com Deus. Amém? Você pode chegar a Ele através de Jesus com interesse de coração, com verdadeiro coração. Como assim, pastor? De nada adianta, torno a dizer, ficar fazendo propósito com Deus e não cumprir, falar que vai fazer tal coisa e não faz. Pastor, mas isso é errado? Não, isso é bênção. Você fazer voto, você fazer propósito com Deus é ótimo, é bênção do Senhor. Amém? Mas é preciso primeiro que haja um conserto. É preciso que haja uma sinceridade, que haja uma confissão da sua parte, da sua realidade. O que você está vivendo, está passando. Qual é o seu problema, o seu pecado, o seu erro? Jesus perdoa. Amém? Ele não quer perder você. Ele te ama muito. Você tem muito valor. Não deixe o mundo te enganar. Não deixe Satanás te enganar, dizendo que você não vale nada. Você vale muito. Amém? Chega a Ele com certeza, com interesse de coração. Olha aqui, ó. Versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência. Tendo os corações purificados de má consciência.
Amém? Você tem que purificar a sua consciência. Se a sua consciência te acusa, é preciso você ir até o chão, você confessar a Deus, você pedir perdão a Deus do seu pecado. Está escrito: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Você não sente paz, não dorme em paz, não vive em paz, algo te acusa, peça perdão a Deus, confesse. A palavra é: cheguemos-nos a Deus com interesse, com sinceridade de coração. Amém? Faça isso, faça hoje mesmo, faça agora onde você estiver aí. Amém? Pastor, como assim? Você não pode dobrar o seu joelho? Fale o seu pensamento, vá até o seu banheiro, vá até o seu quarto, feche a porta, fale com Deus. Ele te ouve nesse momento. Amém, meu amado, minha amada? Olha aqui, ó, versículo 23, versículo 22, de uma consciência: e o corpo lavado com água limpa, que é a palavra. Versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha só que palavra gloriosa. Versículo 23 do capítulo 10 de Hebreus: retenhamos firmes, olha aqui, ó, retenhamos firmes a confissão. Você confessa com você de Deus, fica firme, retém essa palavra firme. Amém? Tem gente que não é firme, ora confessa Cristo, ora já não confessa mais, ora crê em Deus, ora não crê, ora está na igreja, ora não está, não está firme. É preciso você estar firme, confiar em Deus, a sua confissão. Confesse que você é de Jesus. Amém? E Satanás se afasta de você. Olha aqui, ó. E considerando, fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade, ao amor e às boas obras. Temos que se estimular, incentivar um ao outro. Amém? Para as boas obras. Amém? Com amor, com caridade, com interesse de coração, com sinceridade. Deus olha muito a sua sinceridade. Davi, apesar do seu pecado, do adultério que cometeu, o assassinato, mandando matar o marido de Batseba, ele foi sincero perante Deus e foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas como assim, pastor? Ele não pecou? Ele não errou? Sim, ele pecou, errou, ele pediu perdão, Deus o perdoou. Mesmo assim, ele pagou o preço, mas foi considerado um homem segundo o coração do Senhor, do coração de Deus. Amém? Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, isso é muito importante, olha aqui, ó. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vezes que se vai se aproximando aquele dia. Pastor, o que isso quer dizer? Vamos ler aqui novamente aqui, ó. Versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus. Não deixando a nossa congregação. Esse é um problema muito sério, meu amado, minha amada. Muitos abandonam a sua congregação. Congregação que eu digo não é religião, a sua igreja. Amém? Muitos pensam assim: Deus está em todo lugar. Uma vez eu encontrei um cidadão que ele ia ao bar beber, e eu disse para ele assim, falei, eu vou para a igreja, conversando com ele. Ele falou assim: eu não vou porque Deus está em todo lugar. Eu peguei e falei para ele assim, falei, aonde é que você vai? Ele falou, no bar. Eu peguei, disse assim para ele, quando você quer beber, você vai aonde? Ele falou, vou no bar. Pois é, eu disse, se eu quero Deus, eu vou na igreja. Amém? Olha só, matei Satanás, não que ele era Satanás, o que usou ele. Matei Satanás com uma paulada, ele não teve resposta. Amém? Seguiu o seu rumo. Não deixar de congregar. Pastor, mas Deus está na minha casa, eu oro em casa. Sim, você pode orar na sua casa, Deus está em todo lugar. Amém? Pode estar, né? Eu sempre digo isso. É até errado nós falarmos que Deus está em todo lugar. Deus pode estar em qualquer lugar, mas há lugares que Deus não está.
Amém? Em trevas, em orgias, em prostituição, em adultérios. Deus não está presente ali. Quem está ali é Satanás. Deus está vendo a cena, mas ele não se faz presente. Amém? Amém, queridos? Deus pode estar em qualquer lugar, mas nem em todo lugar Deus está. Amém? Ele está vendo a situação. Deus não está, por exemplo, num boteco, onde está bebendo cachaça ali, xingando palavrão, cobiçando a mulher do próximo. Deus não se faz presente ali. Deus está vendo a cena. Amém? Deus está com um contrito de coração, humilde com aquele que quer Ele. Amém? É diferente. Ele pode estar, ou se fazer presente em qualquer lugar. Não deixar de congregar, como é costume de alguns. Olha aqui, ó. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o versículo 25. Leia na sua casa. Amém? Meu amado, minha amada, que Deus te abençoe abundantemente. Um abraço do pastor Fábio. Recebe esta palavra que veio do coração de Deus. Vamos encerrar aqui. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por esta palavra. Que esta palavra, Senhor, fique nos nossos corações, no meu coração também, porque eu sou ovelha do teu pasto, preciso ouvir a tua palavra. Que todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, meu amado, minha amada, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.